A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Eu sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui nessa tarde com mais uma porção da palavra de Deus. E eu gostaria nesta tarde de fazer uma pergunta. O evangelho que você ouve confronta o seu pecado? Ou o evangelho que você vive confronta o seu pecado, confronta o seu erro? E se confronta, qual a sua atitude para com isso? Então, eu gostaria de deixar esta pergunta para você nesta tarde, deste sábado maravilhoso. E por que, pastor, que você faz esta pergunta? Ora, porque nós precisamos voltar à raiz do verdadeiro evangelho. Nós precisamos voltar a viver, a buscar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, aquele que ele, como diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê, é o evangelho que confronta. É o evangelho que confronta os nossos erros, confronta os nossos pecados, que nos faz sentir as nossas misérias e buscar a misericórdia de Deus. Então, talvez possa ser pertinente a minha pergunta nesta tarde. O evangelho que você ouve, ele confronta o seu pecado? O evangelho que você vive, ele confronta o seu pecado, o seu erro? Ou o evangelho que você ouve, o evangelho que você vive, está te deixando confortável? Está te deixando somente, como diz alguns, somente para cima? Mas para cima como? É uma pergunta que nós devemos fazer. Haja vista, nós temos visto a mistificação que hoje existe no meio evangélico, não no evangelho. A mistificação, um evangelho falso, um evangelho que traz uma sensação falsa, uma paz falsa, uma fé falsa, porque não é o evangelho que modifica as pessoas, não é um evangelho que transforma a vida das pessoas, é um evangelho que simplesmente faz com que as pessoas se sintam bem. E como nós podemos sentirmos bem, se nós não estivermos bem com Deus? E para estar bem com Deus, nós precisamos primeiramente reconhecer que nós somos pecadores e, como os tais, nós precisamos nos arrepender a cada dia e consertar a nossa vida e buscar o perdão, a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É logicamente que não há ninguém que não erre. Não há um pastor que não erre. Não há um servo ou uma serva de Deus que não erre. Todos somos falhos, erramos. Muitas das vezes, tentando acertar, nós erramos. E mesmo quando nós descuidadamente
relaxadamente, muitas das vezes, levamos a nossa vida, porque a caminhada, muitas das vezes, até nós que somos pastores, muitas das vezes, pode vir uma falsa sensação também em nossa vida que nós já estamos fazendo alguma coisa, ou que nós já fizemos alguma coisa. E muitas das vezes nós relaxamos, muitas das vezes nós procuramos descansar, como fez Davi, e muitas das vezes nós tropeçamos. Essa aqui é a realidade. Mas eu estou dizendo aqui é que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele confronta isso na nossa vida, ele confronta o nosso erro. O Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta o erro do homem. Ele confronta, ele traz à tona, na realidade, a consciência dos nossos erros, das nossas falhas, e é isso que faz com que a misericórdia de Deus ela se manifeste, porque a misericórdia de Deus é que se manifesta na nossa vida, fazendo com que nós venhamos a nos arrepender. E a palavra de Deus diz que quando isso acontece, há um perdão, há um refrigério pela presença de Deus nas nossas vidas. Mas é preciso, para que venha esse refrigério, é preciso que venha o arrependimento. E para vir o arrependimento, nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ser confrontados. E se o Evangelho que nós estamos ouvindo, ele não está confrontando o nosso erro, o nosso pecado, como a gente tem visto por aí, um Evangelho que ele só promete coisas boas, um Evangelho que só tem promessa de Deus e não dá renúncia do homem. Esse não é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz, se quiser, e me segue. Então, a renúncia, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele exige uma renúncia. Essa renúncia, ela é, na realidade, aquilo que nos faz despojar do velho homem, da velha criatura. Como acontece isso, pastor? É quando nós sujeitamos a Deus através da obediência ao seu Evangelho. E quando nós fazemos isso, Deus vai nos transformando, Deus vai nos mudando do velho homem para uma nova criatura. Então o poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem esse poder de mudar, ele tem esse poder, mas como que isso acontece? Através de quando nós o ouvimos, nós somos confrontados com os nossos próprios erros, com os nossos próprios pecados. Meditando nessa tarde, eu estava vendo a situação de João Batista e Herodes. Ora, João Batista, pregador da palavra de Deus, pregador do genuíno Evangelho. E quando ele pregou para Herodes em relação ao que estava acontecendo na vida de Herodes, ele estava tendo um caso com a sua cunhada. E João Batista, através da sua pregação, ele agora repreende a Herodes. Aquela palavra, ela trouxe ali um confronto com o pecado que Herodes estava cometendo. E nós vemos aqui que
Herodias, ela passou agora a odiar a João Batista. Ela passou agora a odiar João Batista. E todos conhecem aí a história do pedido que ela fez. Ela incentivou a sua filha a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Por quê? Porque a pregação de João Batista estava confrontando os seus pecados, os seus erros. E eu fiz uma pergunta: o que fazer quando isso acontece? O que você faz quando você é confrontado pelo Evangelho, pela palavra, que muitas das vezes você ouve e ela confronta o seu erro? O que você faz? Você passa agora a odiar o pregador, odiar o seu pastor? Ou se coloca de prontidão, como fez Davi ao ouvir quando Natã, ele fez aquele relato, e Davi ali agora se indignou por tamanha impiedade daquele personagem que Natã estava ali figurando. E quando Davi agora ele fica indignado e diz: digno de morte é este homem. O profeta Natã agora vira para Davi e diz: Davi, este homem é você, porque você fez isso. Você fez isso. Você fez isso. E a Bíblia diz que Davi, ele sendo um rei, é por isso que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi considerado o homem segundo o coração de Deus porque era perfeito, porque era melhor do que todos os homens, não. É porque Davi tinha algo dentro de si que era algo extraordinário. A humildade. A humildade. E o temor. Quando Natã agora vira para ele e fala: Davi, esse homem é tu. Davi agora cai de joelho e diz: pequei contra Deus. Olha o que ele diz, ele reconhece. E ele não só reconhece, mas agora também arrependido, ele está disposto a se voltar para Deus e a consertar a sua vida. O que é que você faz quando você é confrontado com a palavra de Deus? O que é que você faz? Você faz como Davi ou faz como Herodias? Você faz como Davi ou faz como Herodias? E tem mais, e se o evangelho que você está ouvindo, ele não te confronta, mesmo você sabendo, porque nós temos consciência de quando nós erramos. Nós temos consciência. Hoje nós temos consciência de quando nós erramos. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. E quando nós praticamos a mentira, algo que fere a verdade, nós sabemos. O que é que você faz? Você tenta se esconder atrás de desculpas? Você tenta se justificar? Ou você procura a se consertar de verdade? Mas se o evangelho que você está ouvindo, ele não traz esse tipo de confronto para você, na sua vida, ele não é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, a gente fala com muita tristeza que há muitas pessoas iludidas, pensando que estão vivendo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não estão. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, esse não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que a nossa salvação é graça, nunca será merecimento, ou nunca será por obras, mas existe a questão de estar dentro, no centro da vontade
de Deus. E como o homem faz isso? Quando ele obedece. O próprio Deus, ele usando a boca de Samuel, ele disse: para Deus, sacrifícios, ofertas, isso aí para Deus é nada. Ele tem prazer em quem se obedece à sua palavra. É bom sacrificar, é bom ofertar, mas dentro da obediência. Tem muitas pessoas achando que compra a Deus, porque ele dá uma oferta boa na igreja, ele dizima aí, o seu dízimo alto da igreja, e ele às vezes ele acha que isso aí ele pode fazer e agir do jeito que quiser. E infelizmente tem muitos pastores, esta que é a verdade, corruptos, essa que é a verdade, que aceita suborno, que aceita, que enche os olhos a oferta ou aquilo que alguém traz para a igreja. E é louvável quando alguém realmente, a obra de Deus ela precisa. Porém, o pregador, o pastor, nunca pode ficar refém destas coisas, porque o dia que ele ficar refém destas coisas, ele vai pregar um evangelho que vai trazer uma falsa paz, uma falsa esperança. Então, o que é que você faz? Você realmente tem ouvido um evangelho verdadeiro? Ou você está se iludindo e se enganando? Eu quero deixar aqui esta pergunta para você na tarde deste dia. Eu não quero que você me responda, eu quero que você responda para si próprio. Como eu já falei, todos nós conhecemos os nossos erros, naquilo que nós precisamos mudar. Não é preciso que alguém fale para nós aquilo que nós precisamos mudar. Não é preciso, mas é necessário. Porque muitas das vezes, como diz 1 Coríntios, Paulo ensinando, ele diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque quem condenaria a si próprio? Mas quando nós somos confrontados pelo Evangelho, nós somos disciplinados pelo Senhor. E aí, a razão é o que o apóstolo Paulo falou: isso é para não sermos condenados com o mundo. O mundo já está condenado. Se este Evangelho que você ouve, ele não te mostra que o mundo está condenado e você precisa apartar do mundo e viver uma vida com Deus, infelizmente você precisa rever, você precisa parar e refletir, porque realmente esse não é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas deixo para você nesta tarde, examine-se a si mesmo, né? Como diz a palavra de Deus. E se você que está me ouvindo agora, se você que tem ouvido uma palavra que muitas das vezes você fala assim: esta palavra é dura para mim, eu não quero ouvir esta palavra, porque esta palavra está me machucando, esta palavra está doendo o meu ser. Quando isso acontece, sabe o que acontece? É porque Deus quer fazer ali, operar uma cura na sua vida. A palavra de Deus, ela não dói se você estiver no mesmo curso que ela está. Mas se você estiver fora, ela vai confrontar você. Mas isso não é para que você venha se irar, mas é para que você venha se arrepender, porque
Se isso está acontecendo é porque Deus está te dando uma oportunidade. Significa que você ainda vive, mesmo com todos os erros que você está cometendo. Significa que ainda há um fio de vida em você. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Então deixo aqui esta palavra nesta tarde para você que me ouve. Reflita nesta tarde, deste dia. Procure viver o verdadeiro evangelho, porque a promessa é sairmos daqui e estarmos com Ele para todo sempre. É vida eterna, a promessa é vida eterna. Não é a vida terrena, é a vida eterna. Creia nisso, e se você já crê nisso, recebe esta palavra nesta tarde. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.